vida, Conceição Evaristo, em Submissas Lágrimas de Mulheres, um livro de contos em que a narradora vai encontrando algumas mulheres e elas resolvem contar a essa narradora as histórias de suas vidas. São todas histórias de mulheres negras e a Conceição escreve de um jeito lindo e fluido, bonito. Eu separei 2 pedaços de 2 contos diferentes. Um é da Mari Benedita, que diz: My sister. Quem tem os olhos fundos começa a chorar cedo e madruga antes do sol para secar sozinha as lágrimas. Por isso minha urgência em deixar o meu relato. Gosto de madrugar de ser a primeira. Nada me garante que a espera pode me conduzir ao que quero. Na espera, temo que os dias me vazem entre os dedos. Só quem tem Yamini, primeiramente em si mesmo, se lança pelos caminhos do mundo. Digo mesmo que o tempo é curto, por isso desde menina sempre corri. Corria pelo caminho quando ia para a escola, correndo entrava esbaforida pela igreja dentro, assustando o padre e envergonhando a família. Corria sem motivo aparente algum, pelo chão de nosso sítio. Escalava e descia as montanhas próximas de minha casa, imprimindo urgência a cada passo, como se tudo fosse fugir sob os meus pés. Havia, porém, algo que me freava e me deixava quieta, extasiada. Era a contemplação do mapa-mundi. Eu gostava de ibudiçar sobre o tamanho do mundo. E a outra, que é um trechinho da Isaltina Campobello. Naquele momento, sob o olhar daquela moça, me dei permissão pela primeira vez. Sim, eu podia me encantar por alguém e esse alguém podia ser uma mulher. Eu podia desejar a minha semelhante, tanto quanto outras semelhantes minhas desejam o homem. E foi então que eu me entendi mulher, igual a todas e diferente de todas que ali estavam. Busquei novamente o olhar daquela que seria a primeira professora de minha filha e com quem eu aprenderia também a me conhecer, a me aceitar feliz e em paz comigo mesmo. O olhar dela continuava a chamar pelo meu. Respondi ao momento. O tempo de todos os dias nos conduziu, enquanto eu conduzia Valquíria para a escola. E todos os dias passaram a ser nossos. Como um chamamento à vida, miríades me surgiu. Olha, para mim esse momento ele me certificou de que vale a pena continuar escrevendo, porque às vezes você tem a sensação, escrever para quê, escrever por quê. Então hoje, terça-feira, de noite, no Rio de Janeiro, o trânsito nesse caos que está o Rio de Janeiro. A dificuldade hoje para mobilizar as pessoas. Então hoje quando eu vi tantas pessoas, inclusive pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço, pessoas jovens, pessoas mais de idade, pessoas representativas do movimento social. Então isso para mim hoje foi muito significativo e também no sentido de mostrar que se você age também se você tem uma conduta, o público também responde a essa conduta. E eu vi hoje que eu tenho leitores fiéis. E além de leitores fiéis, eu estou fazendo novos leitores. E, na verdade, eu tenho um certo receio, que eu tenho medo das pessoas lerem esse livro como se tivessem já acostumado, por exemplo, com Ponciá Vicêncio, com Becos da Memória, com Em Submissas Lágrimas de Mulheres, né, com o próprio livro de poema, com meus contos. E este é um outro texto, mas ao mesmo tempo que eu falo que é um outro texto, o leitor que está também acostumado com o meu texto, ele vai descobrir
como o prefácio diz, ele descobre o meu projeto de literatura, porque ele é um outro texto, é uma outra maneira que eu coloco a realidade dos afros brasileiros. Mas a temática e o meu compromisso com a escrevivência está lá do princípio ao fim. Mas eu quero ver como esse texto vai chegar aos leitores. Eu estou muito curiosa para receber, inclusive, os primeiros comentários. E também é um texto que, na verdade, eu fico pensando, eu acho que eu procuro responder algumas questões que são colocadas em relação à literatura afro-brasileira. Um acadêmico, uma vez numa banca de doutorado, ele questionava a menina o seguinte: mas então os afros brasileiros só escrevem memória, porque há uma tendência também de não considerar a memória como um texto literário. Eu sempre digo, eu trabalho com memória, mas são ficções da memória. Então esse texto também eu quis provar a mim mesma, talvez, que eu posso falar de uma realidade afro-brasileira por um outro prisma, por um outro processo de construção do texto. Então esse texto para mim também é um experimento. Esse desprezo pelo texto e pela autoria negra está dentro de todo um processo das relações raciais brasileiras. Em determinados campos nós não aparecemos. E, por exemplo, se você vai pensar, mesmo nos campos que a gente poderia pensar serem mais abertos, serem mais democráticos, por exemplo, o campo da dança, dificilmente você vai encontrar bailarinos negros que cheguem a um topo. Eles existem, mas não são visibilizados. Por exemplo, se a gente pensa no corpo de baile do Teatro Municipal, quem são os bailarinos negros? Aí você pensa na música, quem são os maestros negros? Né? Os grandes músicos negros, eles existem, mas não são visibilizados. Então eu acho assim, que determinadas áreas do conhecimento e da arte, o Alain diz muito bem, há um apartheid. É como se o sujeito negro não fosse capaz de ter essa capacidade criativa. Engraçado que isso é tão interessante que, se a gente volta na música, quando, por exemplo, separa o samba da música popular brasileira, né? Quem aparece como os grandes músicos da música popular brasileira? Nós podemos dizer, né? Ou raramente aparecem sujeitos negros que são classificados como cantores de música popular brasileira, mas a tendência é colocar o negro como sambista. Não que isso não tenha valor, mas eu acho que determinados compartimentos. Então, quando se trata da literatura, que eu acho que é uma área muito mais não só conservadora, mas ela é muito menos inclusiva. Então, aceitar que pessoas negras têm capacidade para produzir um texto literário é como se, talvez até porque a literatura, como trabalha, né, com o bem simbólico, né, mais importante que a língua, então é pensar que os negros não têm essa capacidade criativa no campo da literatura. Mas tudo isso eu acho que está num grande contexto, como se dão as relações raciais brasileiras. E a literatura não fica longe disso, né? Hoje há também uma procura, eu acho que o jovem, tanto é que tem esses grupos, né, de periferia que estão experimentando o exercício da palavra escrita junto da palavra oral, é dizer para esses jovens para não desistirem, entende? Não desistirem e aprofundarem nesse exercício da escrita, porque a escrita também, como qualquer uma arte, ela requer treino, ela requer exercício. Você escreve os primeiros textos, não gosta, tente outra vez, e que não tenham pressa,
Porque um texto você não faz de uma hora para outra. É preciso de um cuidado, mas que nós somos capazes desse cuidado, desse exercício, nós somos sim. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.